mais uma noite e está ouvindo a palavra da graça. Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então são duas coisas sérias. O pregador tem que pregar e tem que ser um enviado, um chamado por Deus para distribuir o alimento sólido para a igreja, para que ela sempre esteja firme, crescendo, superando as dificuldades da vida, louvando o Senhor nas tribulações, reinando em vida. Amém. E aqui estamos, para pregar a boa palavra de Paulo, que nos enriquece, nos enriquece muito essa palavra. Ele diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Não falou Deus, falou crescemos na graça dada por Jesus Cristo. Então, crescendo nessa graça, você vai valorizar o cristianismo que foi trazido por Paulo nas suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Assim é? Você recebe isso? Eu recebo. Então nós vamos falar sobre algo que já falamos, mas repetidamente devemos falar, porque podemos esquecer. Por isso que existe o pregador, o apóstolo, o pastor, para pregar, para que sempre faça-nos lembrar daquilo que Deus tem de melhor para nós. E qual é a prática de vida, que nós devemos ter como filhos de Deus. Volto a repetir que esse evangelho que eu prego é para a pessoa crer ou não crer. Ele não pode ser debatido, ele não pode ser discutido, porque é a palavra de Deus. Ou crê ou não crê. E no nosso meio é desse jeito. Ninguém é obrigado a estar aqui. Você está porque aqui é o reino, você, filho, está filiado ao Senhor e à sua palavra. E porque você também está sendo o quê? Enriquecido no conhecimento para uma vida boa, perfeita e agradável aqui na terra, até o dia da nossa transformação. Assim é? Então, nós não forçamos nada a ninguém. Que é ovelha, que não vai dar ovelha. Certa feita, Jesus de Nazaré dizendo: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Pronto. É crer ou não crer. Não depende de quem busca, mas de Deus usar a sua misericórdia, de ter escolhido a mim e a você, que somos os piores, não somos os melhores. Deus tem buscado as coisas loucas e desprezadas, aquelas que não são. Isso são quem? Nós. Amém. E Deus escolheu. O que nós podemos fazer? Então é uma palavra que não se discute. Ouve. Se crer, creu. Se não crer, não creu. Assim é? Assim é. E nós vamos falar sobre um assunto importante, que é a nossa fala. Nós temos que ordenar a nossa fala. Muito cuidado com aquilo que fala, porque você tem anjo, eu tenho anjo ao meu redor, e eles ficam ouvindo, para nos identificar quem somos. Somos filhos ou não? Ele só trabalha para os filhos, só. Quem não é filho, o anjo não trabalha, porque eles são enviados por Deus
a trabalhar, a auxiliar-nos a nosso favor, para aqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Quem vai herdar a salvação? Nós. Só os filhos. Abba Pai. Amém. Abba Pai. Herdeiro. Eu também vou. Somos herdeiros. E por isso que temos que estar sempre ouvindo, alimentando o nosso espírito, que é a nossa mente, para quando abrirmos a boca, falar com quem tem, como quem tem autoridade. Assim é, pessoal? Assim é. E está baseado aqui no livro de Coríntios, 2 Coríntios 4:13. Vem dizendo aqui o apóstolo da graça, o nosso apóstolo, que trouxe as revelações quando foi levado ao terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, não sei, diz Paulo, e lá ele ouviu palavras inefáveis, e ele trouxe isso para a igreja. Então nós somos o que? Privilegiados em estar ouvindo essa graça maravilhosa. E ele diz aqui no versículo 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então o crente, o cristão, ele tem que ser aquele que fala o que ele ouviu, porque aqui nós estamos falando do reino, não é positividade e nem autoajuda, aqui é a palavra da fé. Por isso que ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé. O que ele está dizendo? A mesma conduta. Tendo o mesmo espírito, esse mesmo espírito quer dizer a conduta, temos a conduta da fé, todos igualmente. Porque fé não se busca, fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus. Então, ele diz, Paulo, que a fé que não foi o que nos dada, ele nos deu a fé. Antigo Testamento você tinha que buscar fé, cada um tinha uma medida da fé no Antigo Testamento. Agora no Novo, na graça, todos têm a mesma fé, porque essa fé é dom de Deus. É lógico, tem uns que andam mais na fé. Não é porque a fé dele é mais poderosa, não. É porque ele ouve mais. Ele presta atenção mais. Você tem que ser guloso da palavra abençoada. Se é? Guloso. Não, eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais. É guloso. É glutão da palavra. Porque aí ele vai agir mais pela fé e não pela carne. E não pela força, pela violência, mas pelo que ele fala. E vai chegar um tempo, isso aí foi prometido na graça, que quando nós abrimos a nossa boca para falar, as coisas vão se materializar imediato. Você crê nisso? Porque a palavra é poder de Deus. Assim é? Então ele vem dizendo, tendo porém o mesmo espírito da fé. Então todos nós temos que ter a mesma conduta, o mesmo proceder, falando todos a mesma coisa. Nós somos o povo, a igreja de Cristo, que temos essa educação. Todos nós falamos a mesma coisa. Não é isso? Nós falamos, somos abençoados. Todo mundo, somos abençoados.
perfeito, completo, mais que vencedor. Parece que ela deu um papel Por cima, por cabeça, sempre. Então, nós temos uma educação. E essa educação é que Paulo diz aqui, ó. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu que. Então, o crente, o Filho de Deus anda pelo aquilo que ele crê. Não é pelo que ele vê. Porque o que vê tem aparência e logo some. Mas o que não vê é eterno, que é a palavra. Assim é? Assim. Então nós temos o mesmo espírito da fé. Eu que, por isso é que falei. Então, hoje nós estamos ordenados na mente. O que é falar? Falar não é simplesmente falar qualquer coisa, perder tempo, xingar, brigar, contar piada. Não é só isso. Hoje nós sabemos que a fala nossa, ela veio para falar aquilo que nós cremos, aquilo que eu criei, isso eu falei. Quando é que Paulo fala isso? Depois que o nome dele é mudado de Saulo para Paulo. Que ele teve um encontro com quem? Com Cristo, o ressuscitado. E levou ele ao terceiro céu. Então ele viu que a fala é muito importante, abençoado. Você não pode usar a fala como nós, comumente no meio da turma, falar, vamos gastar um pouquinho da fala, né? Vamos falar, vamos prosear. Bom, é para isso também. Mas em primeira mão não é para isso. Aquilo que eu quis, isso falei. Então, falar o quê? O que ele crê. O que ele crê foi o que ele ouviu lá no terceiro céu do Cristo ressuscitado. Então, ele sabe que a fala hoje é importante. Não é só para negociar, não é só para namorar, não é só para brincar, zombar das pessoas. Não. Ele, em primeiro lugar, Paulo viu que a fala foi dada por Deus para expressar aquilo que você crê. O que você crê? Você tem que falar. Você crê que você é um abençoado? Eu creio que eu sou um abençoado. Você crê que você é um rico? Enriquecido? Prosperado? Com Deus? Amém. Então você tem que falar o que você creu quando ouviu o pregador da graça te mostrando biblicamente qual é a razão da Bíblia e da graça para nós nos dias de hoje. Então você não vai julgar mais palavra fora. O que é julgar palavra fora? E hoje o bicho está pegando. Você está julgando palavra fora. Eu vou lá na igreja hoje que eu vou buscar uma bênção. Você está julgando palavra fora. Eu vou lá buscar a Deus. Você está julgando palavra fora. Eu vou lá pedir aquele pastor, aquele apóstolo, para que possa levantar a mão e fazer uma oração de fé para me curar. Você está julgando palavra fora. Você está desperdiçando tempo. E os anjos que acampam ao nosso redor estão nos olhando. Olha, aqui ninguém vigia ninguém. Vigia? Não. No nosso meio não. Ninguém vigia ninguém. Se você estiver fazendo alguma coisa que não está dentro do padrão da Bíblia, isso é problema seu. Não é meu e de ninguém mais. É lógico, aquilo que o homem semeia, o que ele vai fazer? Vai colher. Mas nós não olhamos, vigiamos vida de ninguém. Porque tudo nos é lícito. Você pode fazer o que você quiser, mesmo.
você tem liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas saiba, você tem anjo ao seu redor. Você tem você que está te vigiando, o seu espírito. Então, isso vai ser julgado entre você e o teu anjo, né? E esse é problema seu, não é meu, né? O meu problema é meu, não é seu. Eu carrego as minhas lutas, mas eu sei como, alimentado da boa palavra na minha mente, como expressar diante da situação. E você também sabe. Então, é importante você estar ouvindo para educar sua mente, porque cada um dará conta de si mesmo para Deus. Você não dará conta de você para mim, né? O sistema faz isso, tem um gabinete lá pastoral e todo mundo vai confessar o pecado lá para ele. E parece que o pecado não acaba, ele aumenta lá no gabinete. Costuma aumentar lá no gabinete pastoral. É incrível. Então nós não temos isso, né? Nós temos a boa palavra que te instrui e você vai se guiar. Você vai traçar os seus caminhos, porque o futuro da sua vida depende daquilo que você ouve e fala, né? E nós queremos isso para você. Então ele diz, tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu que por isso é que falei. Aí vem dizendo, também nós cremos, por isso também falamos. Então nós temos que falar a mesma coisa, individualmente e coletivamente. Então a nossa reunião é a reunião coletiva, né? Onde eu e você temos o mesmo proceder, né? A mesma disposição mental, o mesmo parecer, falamos todos a mesma coisa. Aí tem o que é ordem essa igreja. É uma igreja ordeira, é um povo ordeiro, sabendo que pode falhar, mas sabe que também os anjos, uma vez você confessando, eles vão te ajudar a sair daquela falha, porque eles não vieram aqui para nos condenar, eles vieram aqui para nos auxiliar, para o nosso bem, tudo é para o nosso bem. Então Amém. Você não perde aqui nada, Amém. Aqui você sai ganhando, porque a graça é assim. E mesmo assim você vê que as pessoas não gostam muito disso. Tem abençoados que gostam de viver sob julgo, pagar preço, uivar, gritar nas madrugadas, pegar a trombeta e tocar a trombeta. Matar o leão por dia. Matar o leão por dia. Pô, cara, eu te pego uma graça boa, mas essa é fácil. E ó, por que você quer difícil? O fácil então é o melhor, vem pra cá. E eles não conseguem. Por quê, abençoado? Não é porque eles não conseguem, é porque não foram escolhidos para isso. Que quando é escolhido, ele, opa, essa é a palavra que eu precisava na minha vida para descansar a minha alma, porque sofro demais. Tem gente que sofre muito, abençoado. Hoje aconteceu isso. A gente vinha ver e ela disse que estava precisando. Quando eu falei, coloquei para o senhor para ouvir, ela falou, era isso que eu queria. Eu saí toda feliz. Mas é isso aí. As pessoas estão buscando paz, alegria, justiça, mas eles não entram no reino. Porque para ter isso tem que estar no reino de Deus. E para isso ele tem que afastar daquilo que é mentiroso,
E eles não conseguem afastar do sistema religioso. Eles abraçaram aquilo e parece que aquilo faz parte da vida deles. E eles sofrem, mas continua. Eu lembro, eu sofria muito, mas quando uma porta me abriu, eu não pensei duas vezes, meu irmão. Falei, aqui é o caminho. E me distanciei de tudo quanto é denominação. Me afastei. Aqueles que eram colegas, pastores, eu dei um abraço neles e disse, vem comigo. Não, vai, então fica aí. Fica aí. Fica sofrendo. Então, para nós crescermos isso, nós temos que ter essas reuniões, que são chamadas a Congregação dos Santos, para que você receba isso. E aqueles irmãos que ainda não podem estar conosco, também eles têm que marcar um horário para ouvir isso ali através da internet, do YouTube, do Face, do blog, do WhatsApp, e ali ouvir. E tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, sentadinhos, sem ninguém para nos perturbar. Porque não adianta você começar a ouvir e de repente você sai, você perde o fio da meada. Então o que acontece? Você na sua casa vai para a sala, ou para o quarto, ou para a varanda, ou para a rua, sei lá onde você vai para o lugar onde você possa nos ouvir aí de 30, 40 minutos, e ali ouvindo, alimentando o seu espírito, a sua mente com a boa palavra, desfrutando dessas maravilhas, para que você alcance um nível espiritual glorioso, aonde você possa reinar sobre todas as coisas, porque essas instruções é para isso, abençoado. Então, sentou, ouviu, aí ele se amadurece, ele cresce e para de viver como um menino necessitado, correndo aqui, acolá, me dá uma benção aqui, uma benção acolá, mete óleo na minha cabeça, vou tomar um banho de descarrego, passado no sal grosso, entrar na arca de Noé, jogar pedra no gigante Golias. Para com essa meninice, essa palhaçada criada pelos pastores, impostores. Recebe espírito aqui, recebe lá, expulsa demônio de você, daqui a pouco você está recebendo o Espírito de Deus, é uma confusão total. Por quê? Porque eles não têm instruções na graça. O Evangelho é para aquele que crê. É simplesmente crer, abençoado, não tem obras. Porque se tiver obras, vão que se gloriar. Não é assim que faz? Tem uma sinagoga aqui em frente e certamente os padrecos lá se gloriam essa obra. Eu estou aqui tantos anos pagando preço, agalinhando as ovelhas, trazendo, eu que construí isso, eu que fiz isso. Pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu sou pastor dessa igreja há 40 anos, há 50 anos. Você é pastor da igreja? Quem é pastor é Cristo. Por que você tem que se vangloriar? Então nós vimos que são crianças e fazem festa por causa daquela igreja. É uma palhaçada, uma meninice. Porque eles não têm a boa instrução, abençoado. Tudo é para a honra e glória do Senhor. E Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que é templo feito por mãos humanas? É quando alguém constrói
e se gloria. Coloca uma placa lá, Igreja Católica, Igreja Batista, Igreja Universal, Igreja Quadrangular. Eu só conheço uma igreja. Eu só conheço uma, que é a Igreja de Cristo, a qual pagou o preço lá na cruz do Calvário e derramou seu sangue. Por que tem que se gloriar dessa forma? Julgar palavra fora. Julgando palavra fora. E prejudicando a Igreja de Cristo. É lógico, vão ter justa retribuição. E como vão? Devem ter passando por situações aí estranhas, né? Mas é isso. Então temos que ouvir um só pregador para termos a mesma fala. Igual, por exemplo, se nós temos aqui vários pregadores, então aqui vários pregadores, cada um vai dar a sua opinião, a sua revelação. Então vai ter metade que vai ficar a favor do pastor tal e metade que vai ficar do pastor tal. Aí, o que firmou ali? Divisão. E a casa dividida? Por isso que essas igrejas sempre têm um motim ali, um motim aqui. Ela cresce, daqui a pouco a divisão está lá. Um pastor sai levando tantas ovelhas para cá, outros tantas ovelhas para cá. Aí formam uma outra denominação. E assim vai permeando essa desgraça no meio do povo de Deus. E é mesmo, porque a igreja de Filadélfia, né? Ela já teve umas 5 divisões. Essa igreja aqui, ela de lá. Mas é isso. A outra da 25 também era de lá. A gente conhece, né? Vai dividir. Vai dividir. Aí o que vai fazendo? Confusão na mente do povo. O pastor antigo falava isso, esse pastor mais novo é mais atualizado, ele fala a coisa melhor. Ah, não, eu gosto mais do antigo. Aí eu falo, eu gosto mais do mais novo. Então a mente do crente fica o quê? Perturbada. Perturbada. Ele não sabe mais o que ele crê, porque ele entrou na divisão. E ali não está Deus, porque Deus não é Deus de confusão, divisão, abençoado. Por isso que tem que ser um pregando. E a palavra diz, há um só rebanho, um só pastor. Um só rebanho, um só pastor. Para que não haja o quê? Confusão. Agora, a base tem que ser as cartas de Paulo, porque aí não há confusão, não há divisão. Por quê? Porque aqui ninguém é dono de nada. Quem é dono aqui é o Senhor Jesus Cristo. E me levantou para que eu ministre como cristão, como Cristo na terra, para a sua transformação e a sua vida boa aqui. Então, abençoados, você e eu temos que ter uma palavra bem diretiva para a nossa vida. E quando se prega a graça, cada um cuida da sua vida individualmente. Você consegue andar com as suas próprias pernas. Você não depende de ninguém. Você depende de mim só para o crescimento e para a comunhão. Mais nada. Ninguém aqui me liga pedindo oração. Ô pastor, estou numa prova aqui. Faça uma oração aí para mim. Os demônios estão irados comigo. Os demônios estão nervosos comigo, pastor. Eles estão querendo matar meus filhos. Coisa de criança, coisa de menino. Ele não consegue andar com as suas próprias pernas. Então, esse pai é ruim. O pai que põe os filhos
em total dependência dele, ele não é bom pai, não é boa mãe. Os filhos vão chegar num tempo que eles têm que andar com as suas pernas. Verdade. Não é, Tiago? Lógico. Tiago veio lá do Nordeste. está aqui sozinho, andando com as próprias pernas dele. Eu vou lá Mãe pra boa. Dubai. Eu vou pra Dubai, então. Mãe boa, tem que andar assim, porque senão você não amadurece e a sua prole não é boa. Quero me afastar mais e mais. sinceramente. Cada um vai constituir a sua família e vai andar com as suas próprias pernas. Isso é bom, é de grande valor, não é verdade? Assim também eu tenho que fazer com os abençoados. Olha, abençoados, todas as quintas-feiras estamos lá na casa do Sonoff, da Maria Senhora, dos demais, lá pregando esse evangelho. Vocês vão ouvir para vocês andarem com as suas próprias pernas. Aí você vem, ouve, glorifica, tem essa comunhão espiritual maravilhosa que nós temos aqui. Você cresce e vai viver a tua vida como mais que vencedor, dizendo testemunhos tremendo, estou conseguindo isso. E você vai se sentir realizado, abençoado, porque foi você que fez. Com o quê? Com a sabedoria que Deus te deu. Com a graça que Deus te deu, você cresce e produz fruto pacífico de justiça. Assim é? Ah, papai. Então temos, com uma fala de um ministro, todos ouvindo essa graça paulina, todos amadurecem. Quando você ouve os outros apóstolos, Pedro, João e Tiago, que foram bons apóstolos, mas para os judeus, não é para nós, os gentios. Mas quando ouvimos o nosso apóstolo Paulo, ele fala para nós, os gentios. Então, quando você ouve a graça pura, você se sente uma nova criatura, uma nova criação. E quando você ouve o que já venceu, que é o Pentateuco e o Evangelho da circuncisão, quando você esquece aquilo lá, você cresce. Mas quando você usa esse apostolado do Antigo Testamento, aí a vida se torna uma vida penosa, difícil, sofredora, angustiante, E nós não precisamos de viver essa vida mais. Assim é? Porque você tem o poder da fala, que ao abrir a tua boca as coisas vão acontecer. Nós aprendemos na edificação trazida pelo apóstolo José Luiz, que nós todos os dias, quando acordamos, falamos o quê? Hoje é o nosso melhor dia. Olha, você aí já traz na sua mente um ânimo, uma disposição, e os anjos acordam, despertam a seu favor. Porque você começou falando algo que a igreja de Cristo, cortada na graça, falam sobre a terra. Assim é? Assim é. Então, você ouvindo isso, você supera as dificuldades da vida. Aqui em Efésios 1,13, vem aqui Paulo dizendo, vamos abrir aqui, Efésios 1,13, já falei, mas repetindo, para que haja bom ânimo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? As 14 epístolas de Paulo de Romanos a Hebreus. Porque aqui ele está falando para gentio e não para judeu. Judeu, Pedro, João e Tiago. Gentio, Paulo.
Então ele vem dizendo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. É o que Paulo diz. Aquilo que eu quis, isso falei. Então o evangelho está sendo falado. E se você crê, você o quê? Fala. E se você fala, você chama a existência as coisas que não existem ainda na tua vida, como existir. Amém. É verdade? É verdade. Olha, todos os dias eu confesso nos meus negócios lá, eu chamo clientes, compradores, vendedores, locatários, locadores, todos os dias eu peço os anjos para que capita esses imóveis para mim, ou me leva até eles, e eles têm me auxiliado muito. E eu creio que você também fazendo isso no seu trabalho, né? O Lourenço aqui na sua barbearia, chama os clientes. Amém. Tiago, no trabalho dele lá também. Sonofre. MC. Chama. Sonofre aqui. Ele trabalha muito, Sonofre. E Sonofre chama os anjos para ajudar ele no descanso, né, Sonofre? João lá no futebol, João. Os anjos estão ali para te ajudar, meu irmão. Você tem que virar um atleta de primeira linha. Você recebe isso? Papai. A agenda tá aberta já para show, já para eu cantar já. Sim, é. Nosso contrato só chegar. Então, nós temos que ter essa fala poderosa e temos. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Então nós temos o selo do Espírito Santo, o Espírito da promessa, que aí nós lemos aqui em 2 Coríntios 4:13, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. É esse Espírito que nos selou. Então nós temos o mesmo Espírito, o mesmo comportamento da fé, porque a nossa fé é dom de Deus. A nossa fé vem porque ouvimos a palavra da graça. Então falamos a mesma coisa. A palavra da fé que pregamos de Paulo. Então, quando você fala a palavra, você está andando na fé. E diz o nosso apóstolo Paulo que o justo viverá por fé. E a fé é a palavra, é o poder de Deus na sua vida e na minha vida. Assim é? Amém. Então, abençoado, nós temos a palavra aqui, na boca. Fala. Aconteça o que acontecer, fala a palavra, seja na glória, ou seja nas dificuldades, nas falhas do seu corpo. O querer o bem está em mim, diz Paulo, mas me encontro muitas vezes errante, diz Paulo. Então, você pode falhar, mas o seu espírito bem alimentado vai fazer com que você supere essa dificuldade. Assim é? No trabalho, no estudo, onde você estiver, na sua casa, nos seus projetos, usa a sua fala. A fala é para confessar a palavra que nós queremos. Depois nós usamos para as outras coisas. Mas em primeira mão, aquilo que eu criei, isso falei. Falar é aquilo que você creu nas 14 epístolas de Paulo, que é chamado o livro da revelação de Deus. Apocalipse não é o livro da revelação, é o livro da confusão. Ninguém entende aqui. Aí aparece
1001. Não, eu tive a revelação do Apocalipse. Quando ele abre a boca, dá vontade de jogar pedra nele, falando besteira, amedrontando o povo. Porque o Apocalipse é isso, é para amedrontar o povo, que há uma confusão na mente do povo. Assim é, pessoal? Então você e eu estamos debaixo da graça de Deus. Amém. E essa graça é melhor do que a vida. Assim é? Assim então, enche a tua mente dessa palavra, ouça as nossas pregações, presta atenção, procura falar aquilo que você creu ali. Né? E você estará em unidade com o mundo espiritual de Deus. Aí, meu irmão, tudo que puser a mão será o quê? Bem sucedido. Assim é? Assim receba é. Então nessa noite para os irmãos. Assim é? Papai. Glória! Glória! Papai. Assim é.